A família é um projeto de Deus. Lá no Éden, quando Deus criou homem e mulher, ali Ele estabeleceu a primeira família. E o Senhor estabeleceu uma família perfeita, porque homem e mulher foram criados perfeitos, sem pecado. Isso não é apenas uma historinha que talvez o seu filho lê na Bíblia, que ele ganhou de um tio, do avô, da avó, de um amigo. Essa é uma história real. A Bíblia é real. A palavra de Deus é real. E Adão e Eva foram a primeira família, o primeiro casal que Deus estabeleceu como família. E Ele diz: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma só carne. Apesar das distorções que o pecado provocou em nós, o Senhor não desistiu da família. A família continua sendo um plano perfeito de Deus para revelar quem Ele é na terra. Assim como Deus é o único Deus, se revelando na figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele escolheu criar a família na figura do homem como pai, da mulher como mãe e dos filhos, que são a herança, o fruto desse amor, para que a terra se enchesse da glória dele a partir da multiplicação das famílias da terra. Talvez você assistiu essa peça e você se identificou com algum dos personagens. Talvez você cresceu num lar desestruturado. E a sua casa, ela sempre foi palco de discussões, de conflitos, de brigas. E você cresceu debaixo desse ambiente, dentro desse ambiente. Talvez você hoje seja esse homem que trabalha e não consegue atentar para as demandas emocionais da sua esposa. Talvez você seja essa mulher carente de ser ouvida, de ser compreendida. E quando você olha para você hoje, você se identifica com a Alice da peça. Essa mulher que sente saudade da pessoa que ela era há anos atrás. Mais dócil, mais mansa, mais humilde, mais compreensiva, mais paciente, mais alegre. Queridos, eu quero dizer que o Senhor, Ele não desiste de nós. Existe esperança para toda a família, para toda a casa. Só que esses ambientes, eles vão gerando em nós um sentimento de que família é algo frustrado. Quantas brincadeiras você já ouviu? Eu já ouvi de pessoas, principalmente entre os homens, né? Zoando os amigos quando vai se casar, falando que está botando cadeado, né? E tal. Quantas pessoas passam a ter uma visão deturpada sobre casamento, sobre família, porque viveram em ambientes como esse, porque talvez já tentaram, já se casaram, não deu certo, se divorciou, e você fica tentando encontrar alguém que vai te entender, que vai te compreender, que vai te aceitar, e você fez tantas tentativas que você se frustrou. Talvez entre os jovens, né? Eu falei que esse encontro era para todos, solteiros, casados, viúvos, divorciados. Talvez você que ainda não se casou, você está procurando alguém. E você, a última coisa que você quer é que a pessoa que você quer se casar seja igual ao seu pai ou à sua mãe. Mas a gente precisa entender que apesar de todas
distorções, de todos esses problemas, todas essas questões que envolvem o ambiente familiar de conflitos, eu quero dizer que, apesar disso tudo, Deus ele continua dizendo que é possível viver. Família não é um plano frustrado. Família não é algo do passado. A gente vive num tempo onde a sociedade ela tem desintegrado os valores de família. Há tantos modelos de famílias que a sociedade está implantando hoje, fora do padrão daquilo que Deus estabelece como família. Eu quero dizer para você que um indivíduo, uma pessoa, para se desenvolver emocionalmente, fisicamente, espiritualmente equilibrada, ela precisa viver num ambiente onde existe a figura de um homem como pai, a figura de uma mulher como mãe. Esse é o padrão de Deus. E tudo que está fora disso entra em desequilíbrio. Por isso, tantas mulheres que são divorciadas e geralmente os filhos ficam com as mães, elas sentem uma carga muito pesada, porque ela agora tem que acoplar a posição também de pai, porque ela que está o tempo todo com o filho, então ela que tem que botar limite, ela que tem que dar direção, ela que tem que fazer esse papel, ela que tem que trabalhar, porque não tem mais a figura masculina para poder compartilhar os compromissos, a vida, né, da casa, e tudo fica muito pesado. Quantos homens não conseguem viver com seus filhos porque se divorciaram, então vê o seu filho a cada 15 dias ou os finais de semana, e esse filho ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo com um vácuo vazio nessa questão da figura materna, da figura masculina. Eu quero dizer para você, homem, se você está aqui e você vive essa realidade, se você é um homem divorciado, seus filhos não moram com você, eu quero dizer que por mais que sua ex-esposa seja uma mulher assim, fantástica, que dá conta mesmo do recado, ela não é pai. E ela não vai conseguir fazer aquilo que só você pode fazer. E talvez você está aí pensando, mas eu não sei ser pai, porque eu também não tive pai. Eu quero dizer para você que Deus pode te ensinar a ser o pai, você cuida do seu filho. Em Deus há restauração. Tem pessoas que se frustram tanto com o relacionamento, como eu disse, que adotam um novo modelo de vida. É muito difícil alguém que se separa e que diga assim, não vou nunca mais me relacionar com ninguém. Existe alguém assim? Acho que menos de 1% da população que se divorciou, que se separou, escolheu nunca se envolver com ninguém. Mas tem uma visão tão ruim do casamento, porque o seu casamento foi ruim, o casamento dos pais foi ruim, que essa pessoa ela escolheu estabelecer um novo padrão de relacionamento sem compromisso. Se eu não tenho compromisso, eu não tenho responsabilidade. Se eu não tenho responsabilidade, não há cobrança, está tudo certo, porque na verdade está tudo errado. Porque quando as emoções elas estão envolvidas, é inerente haver uma cobrança que se espera do outro, amor, respeito, reconhecimento. Queridos, Deus, Ele estabeleceu um modelo para nós. E nessa noite, embora muitos aqui estão na expectativa, né, no vídeo lá que a gente gravou com o casal jovem, né, a moça falou assim, eu não estou na expectativa de saber qual é o papel do homem e da mulher. A gente vai falar sobre isso, mas não hoje. Porque antes de falar sobre as responsabilidades de alguém numa relação, num casamento, a gente precisa primeiro entender quem a gente é. Nós precisamos saber quem nós somos, nós precisamos saber o nosso valor, nós precisamos conhecer quem nós somos na nossa essência.
Como eu disse, quando Deus criou o homem e mulher, Ele criou perfeito. E lá em Gênesis 1, versículo 27 diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Veja que no início desse versículo, o autor diz assim: criou Deus o homem à sua imagem. Quando ele fala que Deus criou o homem à sua imagem, ele está se referindo não apenas à figura masculina, mas está se referindo ao macho e fêmea. Porque na sequência, depois do ponto e vírgula, segundo a regra do português, é uma confirmação da ideia anterior. Então ele está dizendo, depois do ponto e vírgula, se você quiser conferir na sua Bíblia: criou Deus o homem à sua imagem, ponto e vírgula. A imagem de Deus os criou, ponto e vírgula. Macho e fêmea os criou. Sabe o que Deus está falando aqui? Sabe o que está implícito aqui nesse texto? Que a revelação de Deus no ser humano está na completude do macho e da fêmea, do homem e da mulher. Nós só vamos conseguir expressar a totalidade de quem Deus é, porque o texto está dizendo que Deus nos criou à sua imagem. Nós só vamos conseguir representar a totalidade de quem Deus é quando nós estivermos em conexão com alguém do sexo oposto, como casal, como família, como marido e mulher. Isso não quer dizer que quem vive sozinho está errando, não. Só não está conseguindo revelar na terra a expressão máxima de quem Deus é. Porque Deus, Ele não escolheu se revelar unicamente na figura do homem, e Deus não escolheu se revelar unicamente na figura da mulher. Deus escolheu se revelar na conexão macho e fêmea. E é muito importante a gente entender isso. Eu queria que você pensasse agora, esquece um pouquinho, talvez a sua mente aí está um pouco acelerada pelo que você viu na peça. Você está começando a pensar várias coisas. Eu queria que você fizesse acordo comigo agora. Nós estamos falando do princípio das coisas antes do pecado. Nós estamos falando do plano original e do plano perfeito de Deus antes do homem e da mulher terem pecado, terem desobedecido a Deus. Então nós estamos falando de um plano perfeito. E o que Deus está dizendo na sua palavra é que Ele escolheu, de tudo que Ele criou, Ele escolheu criar o ser humano, expresso na figura do homem e da mulher. E Ele disse que esse ser humano não é o elefante, não é a girafa, não é o leão, não, é o ser humano, o homem. O ser humano vai representar, vai espelhar a imagem de Deus na terra. Meu querido, minha querida, eu não sei qual é o seu senso de valor próprio. Eu não sei como você chegou aqui, de que maneira você está se sentindo, se você está com a bola cheia ou com a bola murcha. Mas o que eu quero te dizer é que você é a expressão da imagem de Deus na terra. E isso não é historinha, isso não é uma frase bonita, não é uma frase aplicada e bem colocada para você colocar no letreiro de um caminhão, mas isso é a verdade da palavra. Você é parte da expressão de quem Deus é. Quando Deus escolheu criar você com as características que você tem, na sua individualidade, Ele escolheu depositar em você parte de quem Ele é. E você precisa começar a entender isso para você entender o valor que você tem, porque talvez a sua vida ela não te comunicou isso. Porque talvez você cresceu ao longo da vida ouvindo coisas ruins a seu respeito. Você cresceu debaixo de uma educação ouvindo palavras negativas sobre você, depreciando o seu valor, dizendo que você não pode, que você não consegue, que você não sabe, que você não é digno. Eu quero dizer para você, você é digno do amor de Deus, porque você é a imagem e semelhança de quem Ele é. E nós precisamos entender isso.
e começar a renunciar, a abrir mão dessas palavras malditas que ecoam na sua mente quando você está desocupado. Uma vez eu fiz uma postagem no meu Instagram e a gente tem quatro, a gente ouviu a expressão assim: mente vazia, oficina de Satanás. Já ouviu isso? Mas para o filho de Deus, mente vazia é a oficina de Deus. Talvez quando você coloca a cabeça no seu travesseiro, ou quando não tem nada para se fazer, você dá naquele dia de descanso, a sua mente começa a rodar e girar em vários pensamentos, e você começa a analisar a sua vida, começa a virar à tona as suas lembranças, e você começa a se encontrar com a sua dor. Aí o que você faz? Você mandou alguma coisa para fazer, você não quer ficar pensando naquilo. Eu quero dizer que essas lembranças, elas não podem mais definir quem você é. Essas memórias, elas não podem mais definir o seu valor, o seu senso de capacidade. Elas não podem mais definir quem você é, porque você é filho de Deus. E não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio Deus, eu sou falando. Nós precisamos tomar posse da nossa identidade em Deus. E eu peguei um livro para ler de um psiquiatra cristão. E no seu livro ele traz, o nome do livro é O Mistério Macho e Fêmea. Ele traz uma análise muito interessante sobre o homem e a mulher. E ele fala exatamente sobre isso. Ele toma como base esse versículo que eu li para vocês, né? Criou Deus, homem e mulher, sociedade, Deus criou, homem e mulher os criou. E ele faz uma análise psico-emocional e física sobre o ser humano, sobre o macho e a fêmea. E ele traz alguns apontamentos interessantes. A primeira coisa que ele diz é que o homem e a mulher, eles carregam 14 qualidades, 14 atributos inerentes a quem Deus é. A gente carrega qualidades e atributos inerentes a quem Deus é. E no homem, 7 desses atributos, eles afloram, eles se manifestam com mais evidência. Embora ele tenha os outros 7. Mas 7 são mais evidentes. E na mulher, os outros 7 que não se manifestam com tanta evidência no homem, se manifestam na mulher. Embora ela tenha os outros 7 que o homem tem abundância e ela não tem. E aí ele começa a dizer e por que, como essas características diferentes, elas se manifestam em nós? Porque nós carregamos 2 hormônios. Deixa eu ler o androgênio. O androgênio e o estrogênio. O homem, e a mulher tem os 2. Só que o homem, ele tem o androgênio em maior quantidade e a mulher tem o estrogênio em maior quantidade. E são esses hormônios que potencializam essas características no homem e na mulher. Então, se o homem ele tem androgênio em maior quantidade, as características que são emanadas desse hormônio, eles vão aflorar mais no homem. Na mulher, o estrogênio, então as características inerentes, né, a esse hormônio vão aflorar mais na mulher. Por isso que a gente tem uma diversidade de pessoas. Porque em cada ser humano a proporção desse hormônio é diferente. Olha que interessante. Por isso que nós vemos mulheres mais práticas, mais objetivas. E geralmente essas mulheres, elas gostam muito de esporte, elas se aventuram mais, elas acabam escolhendo profissões mais arrojadas, que estão já a parte de exatas, enfim. E os homens, existem homens que talvez tenham uma dose de estrogênio elevada, e aí eles são homens mais sensíveis, talvez são aqueles que gostam de arte, que gostam de música, né, que são mais emotivos, emocionais. Cada um é de um jeito. Mas todos nós somos expressão de quem Deus é. E é interessante que esse hormônio do homem, ele tende a aflorar a tendência mais objetiva. O homem, naturalmente, eu estou falando em tese, porque talvez você pode pensar aí, mas meu marido não é assim, não. Mas eu estou falando em tese, em geral.
E lembra que eu estou falando do homem antes do pecado, da mulher antes do pecado. Então, quando Deus escolhe formar o homem e a mulher, que coloca esses hormônios no homem e na mulher, o que ele está potencializando no homem quando ele coloca mais androgênio no homem? O homem, ele tem características mais marcantes que tendem a ser mais objetivo, com foco para o lado de fora. Enquanto a mulher, a gente vai falar dela, ela é mais, o olhar dela é mais para dentro dela, o homem tem o olhar mais para o lado de fora. E demonstra uma racionalidade mais latente. Isso de fato é mais prático, mais objetivo, né? Ele é mais movido por metas, por alvos externos. Além disso, o homem tem a marca da individualidade. O homem, ele consegue se desligar do ambiente e pensar nele. Isso é uma característica que a mulher não tem tanto. A mulher está sempre pensando nos outros. No filho, no marido, no neto, ela está sempre pensando, né, nos que estão ali, como ela pode servir. O homem, ele tem facilidade de se desconectar e pensar nele, porque existe uma dose a mais de individualidade. E por isso ele é mais ousado, ele é mais intrépido, ele é mais decidido. E é interessante que quando Deus, gente, eu acho isso fantástico, porque quando Deus cria o homem, ele diz assim: homem, governe sobre a terra, dê nome aos animais, subjugue esses animais à sua direção, dê ordem sobre a terra. Essa é uma responsabilidade que Deus dá ao homem de governo, de autoridade. E olha que lindo, Deus já deu isso para o homem. Ele já potencializou o homem para que ele seja um homem prático, objetivo, um homem que é focado nos resultados, um homem que lidera. Agora, e a mulher? Nós somos mais emocionais. Isso que o Eugênio já ensina a gente. Nós pensamos mais para dentro de nós, a gente é mais subjetiva. A riqueza nas emoções, a capacidade de se ligar ou se conectar com o que está à sua volta, ela é muito maior. Enquanto o homem está focado no resultado, nós mulheres estamos focadas em como chegar ao resultado. Por isso as opções que a gente complica as coisas, é porque a gente está tentando entender como a gente vai chegar no resultado. A mulher, ela é movida pela emoção, pelos sentimentos. A mulher é movida pelos detalhes. A mulher, ela conecta pessoas. Por isso que eu sempre digo que a gente é a coluna emocional da casa. Quando a gente está bem, a casa está bem. Quando a gente está mal, a gente distribui para todo mundo, né? Né, meninas? Quando a TPM chega, a gente distribui para todo mundo. Porque nós somos emocionais. A mulher é mais intuitiva. Ela tem mais noção de risco. Sabe, você já reparou que o homem, ele é aquele que envia o filho, vai. E a gente fica, não, mas se machucar, não, porque eu não entendo, eu nem entendo. Eu sou mãe de menina assim. Por quê? Porque nós estamos calculando bem os riscos, a gente pondera mais, a gente analisa mais. E é muito interessante, porque a palavra de Deus vai dizer que Ele compartilhou conosco uma dose maior de sabedoria. E talvez a sabedoria seja inerente a esse hormôniozinho que a gente tem mais, que faz a gente ter uma visão mais holística. O homem, ele está aqui, a mulher não, e olha o todo. A mulher consegue ter essa visão no todo. Essas são características relativas ao homem e à mulher antes do pecado, como diz. Meus queridos, esse casal pisou na bola. E a gente sofre as consequências. O homem caiu, o homem errou, o homem se arrastou as dedos. E tudo aquilo que Deus criou tão perfeito, tão lindo, recebe agora a marca do pecado. Sabe por quê? Porque o pecado nos separou de Deus. O pecado nos afastou de Deus. E agora, no homem, aquilo que era para ser individualidade se torna individualismo. Aquilo que era para ser autoridade se torna autoritarismo. Aquilo que era para ser objetividade se torna
obstinação. O pecado, ele distorce quem nós somos. A racionalidade e a objetividade do homem são distorcidas e deixam o homem com dificuldade de entrar em contato com as suas emoções. O homem, ele, porque agora se tornou individualista, ele se tornou obstinado. Esse homem que não tem tanta acessibilidade, ele não é tão emotivo, ele agora tem medo de ter contato com a emoção. Por quê? Porque ele não foi criado para ter contato com a emoção negativa, mas agora ele precisa se conectar com ela, porque ela é inerente agora a quem ele é. E o homem não sabe lidar com isso, porque o homem, ele não tem essa habilidade emocional que a mulher tem. E então, sabe o que o homem faz? O que o Bruno fez aqui. O homem, então, ele lida com as questões da casa, com as questões dos filhos, com as questões da mulher, lida com as questões de maneira objetiva. Tá chorando, juro por Deus? Ai, menino, tudo bem. Faz uma coisa daí, vai correr, vai ser com as amigas, vai, sei lá, o homem é objetivo, ele não consegue entrar em contato com as suas dores. Por isso que quando a mulher vai apontar as suas dificuldades, as suas falhas, ele então se esquiva, ele sempre precisa culpar alguém, porque ele não tem habilidade para lidar com aquilo que é inerente à sua dor. Meus irmãos, isso é um problema que não é só do seu marido. Todo homem foi prejudicado por isso. É verdade que nós outros erros. Quanto mais seu marido se aproximar de Deus, meninos, quanto mais vocês se aproximarem de Deus, melhores vocês vão se tornar, e mais facilidade vocês vão adquirir para lidar com as emoções suas e da sua casa, da sua família. Você que namora com o seu namorado, você que não namora, pelo amor de Deus, aprenda a escolher. Sabe por quê? Porque todo mundo tem defeito, mas tem defeito que você suporta, tem medo que você não suporta. Então, antes de casar, pelo amor de Deus, veja se você suporta o defeito. Pensa que ele vai aumentar. Esse defeitinho que você acha até bonitinho, todo dia eu estou cuidando com ele, aumentando. Suporta? Beleza, quando vai. Não suporta? Sai de cena. Joga a toalha melhor, para que você não sofra. E você não tenha que romper uma aliança que Deus fez para ser eterna. Queridas, o pecado dele distorce a gente. A objetividade e as metas externas do homem passam a se tornar o eixo da vida dele. Então, é aquele homem focado no trabalho. Ele trabalha porque ele é focado no resultado. Então, aquilo que era para ser algo benéfico para a sua casa passa a se tornar um problema. Por quê? Porque ele só foca naquilo que vai promover resultado. Sabe por quê? Porque lá no seu gene espiritual, da sua genética criada por Deus, ele foi criado para ser focado nos resultados. Mas o pecado faz isso perder a nós, perder a gente. E nós mulheres, nós somos seres altamente emocionais. O pecado, eu não falei aqui, mas o pecado, ele faz com que o homem e a mulher se tornem egoístas e passem a olhar só para dentro de si. E o que o pecado causa? Qual é a distorção que o pecado provocou em nós, mulheres? Nós nos tornamos completamente controladoras. Nós queremos que tudo aconteça do nosso jeito, da nossa forma. Fala, Deus. Sabe por que nós somos assim? Porque Deus criou a mulher. Olha aqui. Deus criou a mulher para corresponder ao homem. E a gente vai falar disso no outro plano perfeito. Deus criou a mulher para corresponder ao homem. Só que quando a mulher peca, sabe qual é a consequência do pecado na mulher?
o seu desejo será para o seu marido. Queridos, quem lê isso entendeu isso como castigo de Deus? Não é castigo, é consequência. É diferente. Porque se Deus cria algo perfeito para ter uma conexão, homem liderando, mulher correspondendo, e essa conexão acontecer, quando o pecado entra, essa mulher que agora teve um abismo sendo colocado entre ela e Deus, porque o pecado separou o homem de Deus, então essa necessidade de se sentir amada, de se sentir acolhida, de se sentir aceita, ela vai canalizar quem está ao seu lado. Ela canaliza no marido, ela canaliza nos filhos. Quem não é casado canaliza nos amigos, nas amigas. Por isso que a gente vê muito mais meninas, mulheres sofrendo de dependência emocional do que meninos. Porque nós, mulheres, nós fomos criadas por Deus para corresponder. E quando a gente não tem essa conexão com Deus, um abismo se abre. Então a gente vai sempre buscar ter esse homem perto da gente, ter os filhos perto da gente. E Deus deu a gente, lembra a dose de sabedoria? De conectividade, de saber, gerar um ambiente acolhedor, amistoso. Então a gente vai usar os artifícios que nós temos, da nossa capacidade de envolver, de convencer, da nossa capacidade de acolher, para que a gente mantenha todo mundo pertinho de nós, porque a gente tem medo de não ser amada, a gente tem medo de não ser correspondida. Queridos, isso é consequência do pecado. Não é só sua mulher que ama. Todas, umas mais, outras menos, é aquilo que eu disse. Quanto mais nos aproximamos de Deus, vamos nos tornando pessoas melhores. E em Deus nós conseguimos ter supridas carências que ninguém pode suprir. Então aquelas mulheres carentes, vazias de Deus, elas vão se tornando obsessivas. E nós precisamos entender que nós fomos criadas por Deus para estabelecer uma conexão saudável em o ambiente da nossa casa, da nossa família. Queridos, por isso que geralmente em questões de relacionamento, geralmente a gente vê muito mais mulheres lutando, investindo mais para restaurar o casamento do que homens. Porque a gente sente, a gente tem facilidade de se conectar com a emoção. E muitas vezes isso é prazeroso para nós. Por isso tem muito mais mulheres enchendo salas de psicologia do que homens. Porque nós gostamos de falar daquilo que está dentro, daquilo que não está resolvido. A gente tem que entender. E é interessante que os opostos se atraem. Lembra que eu falei da conexão? Que a revelação de quem Deus é na terra, ela só é plena quando o homem e a mulher se conectam. Por isso que tem esse jornalzinho aí, os opostos se atraem. E se você parar para observar, todo casal, um é mais expansivo, o outro é mais tímido. Um é mais gastador, o outro é mais seguro. Sempre tem coisas assim que são diferentes e se encaixam. Só que quando nós vivemos isso no pecado, essas diferenças, elas podem ser tão grandes que elas causam um abismo, como causou nesse casal da vez. E aquilo que poderia ser uma atração se torna então aquilo que é pele, aquilo que é basta. E nós precisamos entender que somente Deus, Ele pode fechar esse abismo. Por que você chamou aqui? O que eu estou falando dessas coisas que estão estabelecer? Nós estamos falando sobre quem nós somos, quem é o homem, quem é a mulher. Sabe por quê? Porque nós precisamos conhecer quem nós somos para saber o nosso valor.
e também saber os nossos limites. Nós precisamos saber quem nós somos para saber quanto nós sabemos. E também saber os nossos limites. Sabe por quê? Quantas pessoas carregam consigo culpas? Porque elas se condenam pelos seus erros. Mas eu quero te dizer, você tem limite. E Deus, Ele pode restaurar aquilo que foi rompido. Você precisa conhecer o seu limite. Eu me lembro uma vez que eu estava chorando com Deus, reclamando de mim mesma. Fui para a presença de Deus para falar mal de mim. E aí eu comecei a falar, Deus, cuida dessa dificuldade que eu tenho. Por que eu tenho mais misericórdia com os outros do que comigo? E eu queria entender isso. Aí a minha alma me respondeu, porque você pensa que o outro não sabe aquilo que você já sabe. Então, Deus sabe, Ele vai dizer que Ele não sabe, que Ele souber, Ele vai fazer. Mas eu sei. Então eu faço isso por quê? Eu me salvo por quê? Deus, eu não aceito isso. O Espírito Santo não é só palavra, porque ele precisa aprender sobre graça. Sobre o que é a graça de Deus. Sabe por quê? Porque a graça de Deus, ela faz em nós e faz por nós aquilo que nós não somos conta de fazer. A graça de Deus, ela se estabelece na nossa vida quando a gente estabelece uma conexão com o próprio Deus. Quando o homem e a mulher pecaram lá no Éden, o nosso relacionamento com Deus foi rompido. E nós precisamos restaurar o nosso relacionamento com Deus para que a gente consiga desfrutar desse plano perfeito de Deus. Talvez você chegou aqui pensando, eu preciso dar um jeito no meu casamento. Eu estou investindo a última carta no meu casamento, no meu relacionamento. Você talvez esteja pensando assim, eu preciso ir lá no plano perfeito, porque eu preciso aprender sobre casamento para saber escolher o meu marido e minha mulher. Eu quero dizer que Deus, eu ouvi isso de Viana Martinelli, achei muito interessante, isso é uma verdade. Deus não restaura casamentos. Deus restaura pessoas e restaura casamentos. Porque às vezes a gente quer que Deus faça aquilo que nós precisamos fazer. E a gente precisa estar pronto, a gente precisa estar conectado com Deus para que a gente consiga amadurecer e amenizar os prejuízos do pecado. Nós precisamos disso. Por isso você precisa ouvir sobre o plano de Deus ao seu respeito. Você precisa entender e parar de se culpar e de se condenar. Cara, Deus me criou para isso, mas eu faço o contrário. Você faz o contrário. E muitas vezes tentando fazer o certo. Veja que o Bruno aqui na peça, ele achou que ele estava sendo um excelente marido, porque ele estava dando conforto para essa mulher que antes vivia na miséria, vivia uma vida sofrida, uma vida difícil, escassa. Então ele achou que dando para ela tudo que ela podia querer de melhor, tudo que o dinheiro pudesse comprar, ia ser suficiente para ela. E ele se sente frustrado, porque todo o investimento que ele fez pareceu não ter resultado nenhum. Então ele se sente um lixo. Um homem completamente sem respeito pela sua mulher, a mulher não respeita, a mulher não valoriza. E ele começa a querer olhar lá fora alguém que possa valorizar. Então, deixa eu lembrar, ninguém dá com você, a sua cueca, a sua vida. É a mulher que escolheu para casar com você. Ela tem o bônus, mas ela não carrega o ônus. Pecar traz prejuízo, irmão. E só Deus pode fazer essa conexão entre homem e mulher da certo. Sua graça de Deus. Por isso a gente precisa se conhecer e entender. Olha, nisso aqui eu tenho dificuldade. Nisso aqui eu preciso da sua ajuda. Gente, o apóstolo Paulo, ele disse, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas isso que eu quero fazer eu faço. É isso aí. O pecado faz isso com a gente. Sabe quando você falou, tem que você não tem que falar, como você já falou? Prejuízo do pecado. E nós precisamos reconhecer isso, sermos o que nós somos. Eu preciso de ajuda. Seu mente vai pedir desculpa.
para nos perdão. Nós precisamos também saber sobre essas coisas, porque além de nós conhecer, nós precisamos conhecer o outro. Nós precisamos conhecer a pessoa com quem a gente se casou. A gente precisa entender que muitas vezes esse padrão de comportamento dela, que você vai conversar com as suas amigas, e elas falam a mesma coisa. Mulher gosta disso, né? As mulheres sentam conversando várias coisas. É como um assunto que acabou de conversar dos maridos. O marido faz isso também. Meu Deus, pãozinho em casa. Gente, não é possível. Aí quando senta os homens para conversar, já conheço isso. Cara, faz isso, ó. Cara, você não quer? Padrão de comportamento, consequência da distorção do pecado para os milhões. E nós precisamos entender isso, porque a gente tenha mais misericórdia da pessoa que a gente se casou. Meninos e meninas que estão em busca, na espera, vocês estão aprendendo. Vocês precisam conhecer muito bem a pessoa com quem vocês estão decididos se casar. E se você ainda está procurando, olhe, peça a ajuda do Espírito Santo e peça para o Senhor mostrar para você. Tem coisa que, gente, não tem ninguém perfeito. Como eu falei, tem ninguém perfeito. Agora, existem questões que você admite. Eu nem falo, não, amor, eu vou falar. A maioria já conhece. Ele melhorou muito, gente. Ô, Jesus. Mas meu marido, ele é assim, amoroso, proativo. Ele quer fazer aniversário, gente. Mas ele é muito bagunceiro, gente. Bagunceiro que só. E os filhos eram igualzinhos. E aí, eu fico olhando assim. Eu já sabia que ele era bagunceiro, tá? Quando eu me casei. Mas eu avaliei ele e disse, gente, é bagunceiro. Eu vou entrar. Porque tem gente que tem toque, não suporta. Eu já conversei com uma mulher e falei assim, meu Deus, ainda bem que o meu marido é organizado. Também suportar casar com um bagunceiro. Falei, beleza. Eu consigo suportar. Agora, tem coisas que eu não suporto. E eu preciso ver direitinho se aquela característica, aquele defeito que ele tem, eu consigo conceder, sabe por quê? E outra coisa que eu quero falar. Gente, galera, aqui. Eu vi tanto o casamento terminar, e aí eu perguntei assim, mas você nunca viu esse defeito nele antes de se casar? Você nunca viu esse defeito nela antes de se casar? Eu já vi, mas eu achei que com o tempo iria mudar. Deixa eu te dar um conselho. Pense que se a pessoa mudar é lucro, mas é isso que não é uma casa. Se mudar é lucro. Então está pensando direitinho, para que você não venha chorar e dizendo, eu não sabia, você sabia. Eu sabia. Então, seja menos emocional e mais racional, porque a decisão de se casar é uma decisão que vai alterar o curso da sua vida. E você pode estar ouvindo isso tudo e dizer assim, olha, não tem problema, eu sei que Deus criou uma aliança para não se quebrar, mas se não der certo, eu vou divorciar, você vai lá mesmo, eu quero que você sente e converse com a pessoa divorciada, para ver se é bom. Quais são as marcas que o divórcio traz? Deus pode renovar as coisas, Deus pode fazer uma nova história, pode. Mas existem marcas que você não precisa carregar. Ferida e ferida, sofrer, altura, em nome de Jesus. Agora, além de conhecer bem a você e o outro, você precisa compreender a graça de Deus que te transforma. Queridos, nós precisamos buscar em Deus sermos pessoas melhores. Nós precisamos buscar em Deus sermos pessoas mais mansas, mais humildes, mais quebrantadas. Nós precisamos buscar em Deus para que Ele possa suprir aquilo que nós temos de dificuldade. Queridos, eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos e começar a falar com Deus sobre você. Porque
Talvez tudo isso que você ouviu aqui, todas as revelações que Deus trouxe para o seu coração, você identificou que você precisa se glorificar por Deus. Queridos, a esperança do seu casamento, a esperança de dias felizes, a esperança de um casamento feito sob a vontade de Deus, a esperança, mas isso só é possível, sim. Isso não quer dizer que você não vai viver problemas, mas você vai aprender a lidar com eles. Você vai aprender a lidar com as diferenças. E talvez enquanto eu fui falando, você foi começando a fazer raio-x em você. E você foi começando a perceber quais as debilidades, quais foram as marcas que o pecado, quais foram os prejuízos que o pecado causou em você. E você então começou a identificar essas marcas. O Senhor te trouxe aqui para te alinhar para si. O Senhor te trouxe aqui para te conectar a Ele. Nós vamos adorar o Senhor agora. E nós vamos ter a oportunidade agora de nos apresentarmos a Deus. E eu quero dar a você essa oportunidade. E eu peço a oportunidade de você falar com Deus agora sobre o seu coração. Talvez você precise pedir perdão ao Senhor pelas escolhas que você fez, pela sua forma de agir, que te causou tantos prejuízos ao longo da vida. O Senhor, Ele está dizendo para você hoje: eu posso escrever para você uma nova história. Deixe que eu faça isso. Só confie sua vida.